Eu nunca imaginei que o início do meu divórcio seria uma simples mensagem no WhatsApp da minha esposa dizendo que ia só conhecer um grupo novo de mulheres que estavam transformando suas vidas. Parecia inofensivo. Nós estávamos juntos há 7 anos, morávamos em Belo Horizonte, dividíamos o aluguel e uma vida tranquila. Nada luxuoso, mas cheio de pequenas rotinas que eu amava. Café passado na hora, domingo vendo série no sofá, risada boba antes de dormir. Eu acreditava que felicidade era isso, e achava que ela também acreditava. O nome dela era Beatriz. Trabalhava com design, um talento absurdo com cores e detalhes. Sempre achei ela brilhante. Talvez esse tenha sido meu primeiro erro, pensar que meu amor bastaria para segurá-la firme no chão quando o mundo começasse a puxar para longe. O grupo surgiu através de uma colega nova de trabalho, Priscila, uma mulher que se dizia alinhada com o universo e conectada com a energia da abundância. Eu ria dessas frases, achava só mais uma moda, mas Beatriz ficou fascinada. Depois de algumas semanas indo a encontros semanais, ela voltou diferente, como se tivesse descoberto que nós éramos pequenos demais para o que ela queria ser. Você já pensou que talvez estejamos estagnados? Estagnados? Eu ri, confuso. Nós estamos bem, Bea. Temos planos, férias no fim do ano, quem sabe comprar nosso próprio apartamento daqui a pouco. Ela suspirou como se eu fosse uma criança falando de brinquedos. Esses são sonhos pequenos. Eu mereço mais. Aquilo bateu como pedra no peito. Não porque fosse ofensivo, mas porque eu nunca a tinha visto olhar para nossa vida com desprezo. Naquela noite, ela ficou horas no Instagram assistindo vídeos de um tal Renato, autodenominado coach de desenvolvimento feminino e prosperidade emocional. Um homem de voz calma, sorriso treinado e promessas perigosas demais para quem está vulnerável. Logo depois, começaram as mudanças. Ela parou de acompanhar nossas séries. Começou a dormir mais tarde para assistir lives do coach. Falava com frases decoradas, como se tivesse trocado a própria voz pela voz dele. E a pior parte? Ela começou a olhar para mim como quem avalia um móvel velho. Você não sente que poderia ser mais? Eu tento, Bea. Estou estudando para crescer na empresa, mas ainda é pouco. Você não é ambicioso o suficiente. É confortável demais estar onde está. Eu não discutia. Só escutava, tentando entender em que momento deixei de ser parceiro para virar obstáculo. Era como perder alguém aos poucos, sem saber onde segurar para não deixar escorrer pelos dedos. Priscila falava que Beatriz estava evoluindo, expandindo, se libertando das amarras. E eu? Pelo que eu entendi, eu era uma dessas amarras. Comecei a ter medo. Não medo de que ela me deixasse apenas, mas medo de que a pessoa que eu amava já não estivesse ali. Um dia, encontrei um caderninho onde ela anotava frases do Renato. Algumas me gelaram por dentro. Quem não acompanha seu voo, deve ficar no chão. O parceiro que não soma, subtrai. Amor não é apego. Desapego é poder. Esse foi o primeiro momento em que uma pergunta me atravessou como faca. Será que eu vou perder minha esposa para um estranho com microfone? E a situação começou a piorar rápido demais. Eu achava que ainda dava para recuperar a mulher que conheci, mas cada semana parecia puxá-la mais fundo para aquele universo de frases prontas e promessas vazias. Beatriz comprou um curso online premium do Renato. Quase 2 salários meus em troca de vídeos motivacionais e PDFs coloridos. Quando questionei, ela me olhou como se eu estivesse atacando sua liberdade. Você gastou todo esse dinheiro sem me avisar? Perguntei tentando manter a calma. Não é gasto, é investimento. Ela respondeu com brilho nos olhos. Você deveria agradecer por eu estar crescendo como pessoa. Crescer. Respirei fundo. Bea, a gente tem contas, aluguel, metas. Não dá para jogar tudo pro alto acreditando num. Ela me cortou. Ele é um mentor. Um guia. Ele é um estranho na internet. Foi a primeira vez que ela bateu a porta com força. Aquela madeira ecoou dentro de mim mais do que eu gostaria de admitir. Depois disso, ela começou a frequentar encontros presenciais. Voltava tarde, sempre com cheiro de incenso e perfume caro que eu nunca tinha visto antes. Quando eu perguntava onde tinha ido, ela respondia com aquele tom calmo, quase superior. Se você confiasse em mim, não perguntaria tanto. Mas confiança não é silêncio.
E aquilo já me doía. O ponto de virada aconteceu num sábado chuvoso, quando ela chegou em casa com um sorriso que eu não via há meses, mas era um sorriso que não era para mim. Amor, o Renato disse que eu estou pronta. Pronta. Para quê? Ela sorriu como quem revela um segredo sagrado. Para viver minha verdade. Para desbloquear meu futuro. E então veio a frase que ainda me arrepia quando lembro. Talvez você não faça parte dele. Eu fiquei paralisado. Não sabia se gritava, se implorava, se ria de nervoso. Era minha esposa dizendo que eu podia ficar para trás, e parecia estar em paz com isso. Bea. O que você está dizendo? Ela respirou fundo, como alguém repetindo algo ensaiado. O Renato disse que você âncora minha energia. Que seu medo atrasa minha evolução. Eu preciso voar. Quem não voa comigo? Não merece me ter, parecia um script escrito por ele. Não por ela. Minha Beatriz nunca falava assim. Era suave, doce, prática. Mas agora, cada frase era uma citação. As brigas viraram rotina. Ela dizia que eu não estava no mesmo nível vibracional. Reclamava do meu salário, da minha falta de ambição. Uma noite, gritou que eu pensava pequeno demais para acompanhá-la. Eu revidava, tentava argumentar, mas discutir com ela era discutir com o eco do coach. E então veio o dia. Ela entrou no apartamento com os olhos secos, sem hesitação. Eu vou me separar de você. Meu corpo gelou. Não houve lágrimas, não houve abraço. Ela só colocou os papéis na mesa, como quem entrega uma conta vencida. E completou com a mesma frieza que só aumentou o corte. Você não está alinhado com meu propósito. Eu preciso de alguém que me faça crescer, e você me prende ao chão. Eu poderia ter implorado. Poderia ter lutado. Mas só consegui dizer, se é isso que você quer. Eu não vou impedir. Ela empacotou suas coisas enquanto repetia, como mantra. A vida está me chamando para um futuro brilhante. E saiu. A porta fechou e com ela, 7 anos da minha vida. Eu fiquei sentado no chão da sala até o sol nascer, tentando entender quando meu amor deixou de ser porto seguro para virar prisão. Mas mesmo com o peito em ruína, eu não sabia que aquele era apenas o começo. O divórcio foi rápido. Estranhamente rápido. Beatriz parecia ter pressa, como se cada assinatura fosse uma corda cortada, um pedaço do passado que ela queria empurrar para longe. Ela não chorou. Não olhou para trás. Na audiência, falou com a mesma frieza educada de alguém que comenta a previsão do tempo. Eu só quero seguir meu caminho. Ela disse. E o juiz concordou. E eu só assinei. A sensação foi como morrer e continuar andando. Os primeiros meses foram os mais duros da minha vida. Eu chegava do trabalho e encontrava um apartamento que antes tinha cheiro dela, perfume doce, café fresco, risada, agora vazio, silencioso, ecoando cada passo meu. Eu apagava fotos, guardava alianças, evitava nossos lugares favoritos. Mas a cada tentativa de esquecer, algo nela voltava. O primeiro encontro, nossa viagem a Paraty, a forma como ela dormia com os pés gelados encostando nos meus. Tudo isso agora era fantasma. Por muitas noites, abri o Instagram e vi Beatriz postando frases iluminadas. Abandone tudo que te limita. Seu parceiro é reflexo do seu nível de consciência. Hoje renasci. Livre, plena, ilimitada. E em algumas fotos, lá estava ele. Renato. O coach. Sorrindo ao lado dela, como quem exibia algo que nunca lhe pertenceu. Era como levar um soco no estômago. Mas o que mais me destruiu foi o vídeo em que ela dizia: troquei a segurança pela liberdade. Eu fui a segurança. Quando percebi que ficar olhando para a vida dela era me torturar, deletei tudo. Bloqueei redes, joguei fora o que restava, cortei o último fio invisível que me prendia. Eu precisava nascer de novo também. Comecei a treinar todos os dias, academia, corrida, alimentação. Me afundei no trabalho, aceitei novos projetos, cursos, desafios. Não por vingança, mas porque eu precisava me reconstruir com minhas próprias mãos. Foi num coworking no centro que conheci Helena. Calma, sorridente, olhar doce, voz que não precisava ser alta para ser ouvida. Ela não falava em vibração, energia, abundância.
Ela falava sobre livros, sobre música brasileira dos anos 90, sobre a saudade de tomar café olhando a chuva. E pela primeira vez em muito tempo, eu consegui respirar sem dor. Não começamos nada de imediato. Helena dizia: ninguém deve entrar em algo novo enquanto ainda tem tempestade dentro. Então ela apenas ficou presente, leve, real. E eu senti meu coração voltar a pulsar de forma humana, sem ferida aberta, sem pressa, sem ilusão. Com o tempo, fomos ficando próximos. Conversas viraram cafés. Cafés viraram passeios. Passeios viraram um abraço demorado na cozinha do meu apartamento. E um dia, sem medo, eu a beijei. Não era paixão explosiva como foi com Beatriz no início. Era diferente. Era segurança com paz, não segurança com prisão. E enquanto meu mundo se reconstruía, o dela começava a cair. Meses depois, fui surpreendido por uma manchete compartilhada por um colega. Coach motivacional é investigado por fraude e estelionato contra mulheres. A matéria mostrava fotos de Renato, declarações de vítimas, boletins de ocorrência. Ele prometia ascensão, sucesso, riqueza, mas cobrava mensalidades absurdas, e incentivava clientes a romper relações, e até vender bens para financiar a transformação. Eu fiquei imóvel, olhando a tela. Um silêncio pesado tomou conta de mim. Beatriz estava no meio daquilo. Preso, manipulado, enganada. E agora sem mim. E eu sabia, ela ia voltar. A pergunta não era se. Era quando. O dia chegou como eu temia, mas eu já não era o mesmo homem que ela deixou para trás. Era uma noite fresca de terça-feira. Eu e Helena estávamos preparando o jantar juntos, ouvindo os paralamas ao fundo, rindo porque ela cortava tomate como se estivesse desarmando uma bomba. No meio da simplicidade daquela cena, algo que eu havia esquecido ser felicidade, o interfone tocou. Deve ser o delivery, pensei. Mas quando desci, encontrei algo que fez meu coração travar. Beatriz. Molhada pela chuva, maquiagem borrada, cabelo desgrenhado. Ela parecia menor do que eu lembrava, como se o brilho que ela tanto buscou tivesse sido arrancado com brutalidade. Nos olhos, não havia superioridade, nem certeza. Havia vergonha. Posso subir? Ela pediu com a voz baixa. Eu hesitei, mas deixei. Era a pessoa com quem vivi 7 anos, eu devia ao menos ouvi-la. Quando abri a porta do apartamento, Helena recolheu discretamente as coisas da cozinha, respeitando um espaço que ela não precisava, mas deu mesmo assim. A maturidade dela doeu, porque eu sabia que um dia eu fui imaturo o suficiente para deixar alguém me manipular sem perceber. Beatriz entrou devagar. Olhou cada detalhe como quem revisita um lugar que pertenceu a outra vida. Está diferente. Ela murmurou. Eu também estou. Respondi. Ela respirou fundo, tentando conter um soluço. Renato. Ele. Tudo era mentira. Ele está sendo investigado. Eu perdi dinheiro. Perdi amigas. Perdi meu emprego. Ela tremia. Eu me afastei de tudo que era real, inclusive de você. Nenhuma surpresa. Eu já sabia da queda do coach. Mas ouvir da boca dela, isso pesou mais do que qualquer manchete. Eu fui idiota. Arrogante. Acreditando que eu era superior porque alguém me disse que eu merecia o mundo. Lágrimas caíram. Eu troquei você por uma fantasia. Silêncio. O tipo de silêncio que grita. Ela deu um passo à frente, como quem procura o abraço que sempre esteve garantido. Eu quero tentar de novo. Sua voz quebrou. Eu me enganei. Você era o homem que eu sempre quis, mas não percebi. Me desculpa. Por favor. Me deixa voltar. Meu peito apertou. Um pedaço de mim, o mais antigo, quis dizer sim. Quis abraçá-la, levá-la para dentro, começar do zero. Mas esse pedaço era o mesmo que sofreu noites sem dormir. O mesmo que ouviu que eu era âncora, quando só tentava ser porto seguro. E agora? Eu já não estava mais sozinho no mar. Helena apareceu na porta da cozinha, sem pressão, sem disputa. Só presença. E foi aí que eu vi com clareza cruel. O amor não era sufocamento. Não era salto no escuro. Não era prometer céu enquanto arrancava o chão. O amor, o real, era o que eu tinha ao meu lado agora. Virei para Beatriz com um peso que não era raiva. Era luto.
Eu te amei muito, disse com honestidade, mas você não me perdeu por causa do Renato. Você me perdeu quando decidiu que eu não era suficiente, mesmo antes de tentar crescer comigo. Ela chorou mais forte. E por mais duro que fosse, eu não fui até ela. Porque às vezes amor é deixar ir, não recuperar. Eu segui minha vida, Bea. Falei com calma. E encontrei alguém que anda comigo, não acima ou abaixo. Igual. Ela olhou para Helena, depois para mim. E naquele segundo eu vi. Ela finalmente entendeu o que fez. Não houve drama. Não houve grito. Beatriz apenas assentiu, com dor e dignidade que talvez sempre esteve escondida sob toda aquela névoa de promessas vazias. Toma conta de você, foram minhas últimas palavras. Ela saiu devagar, como quem fecha um capítulo dentro do peito. E quando a porta se fechou, senti algo quente, não tristeza, mas libertação. Helena me abraçou por trás. Isso foi difícil, foi. Mas você fez certo, ela disse. E, pela primeira vez desde o divórcio, eu soube que era verdade. Eu sobrevivi. Eu renasci. E o futuro brilhante que Beatriz procurava longe de mim. Irônico ou não. Eu encontrei com alguém que não precisou destruir nada para construir algo comigo. Às vezes perdemos quem amamos, e descobrimos depois que, na verdade, perdemos quem achávamos que eles eram, não quem realmente foram. Crescer não é abandonar, é caminhar junto. Se alguém precisa te diminuir para se sentir grande, essa pessoa nunca esteve pronta para te amar. E agora pergunto a vocês, se fosse você, aceitaria sua ex de volta depois de tudo? Ou seguiria com a nova vida, como eu fiz?